Palavra, queridos irmãos, hoje nós vamos ministrar a palavra que está na revista, né? Falando a respeito da manifestação do Filho de Deus, amém? Glória a Deus. E nós estamos aí, né, irmão, na semana do Natal, e nós temos criado um hábito no nosso meio de, ao invés de dizer Feliz Natal, possamos dizer Feliz Dia do Salvador, amém? Porque Natal, infelizmente, se tornou uma data meramente comercial. Em alguns lugares é até proibido falar de Jesus, né? Tem escolas que eles chegando no final do ano, eles fazem festa lá, mas não pode falar, festa de Natal, mas não pode falar de Jesus. Mas como? Você vai convidado para uma festa de aniversário, mas o aniversariante não é bem-vindo. Então nós temos que lembrar isso, amém? Então nessa semana, se você for desejar lá para sua família ou para os irmãos, fala Feliz Dia do Salvador, amém, queridos? Porque de fato, né, o Natal, né, que se dizem por aí, perdeu um pouco esse sentido, virou mais uma data comercial. Mas para nós que somos cristãos, nós devemos lembrar, né, que um dia o Filho de Deus se manifestou ao mundo, amém, meus irmãos? E hoje o título da palavra é exatamente esse, né, a manifestação do Filho de Deus. E eu quero ler para você, para começarmos, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, olha, Hebreus 1 diz... Projeta para mim, por favor, irmão. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. A palavra de Deus diz assim, olha, havendo Deus, outrora, falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também o fez o universo. Amém, queridos? Então, durante todo o Velho Testamento, Deus ele falava por meio dos profetas. Mas chegou um tempo que Deus enviou o seu próprio Filho. Amém, meus irmãos? O Filho de Deus veio. A Bíblia diz lá em João 3,16, que Deus amou o mundo, amou o homem de tal maneira que Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, amém? Então, um Filho de Deus, ele se manifestou. Por um tempo Deus falou por meio dos profetas, profetizando que um dia ele viria, mas chegou um dia que ele veio, amém, queridos? Porque na Bíblia, a palavra de Deus, a Bíblia é o falar de Deus, Deus fala por meio da palavra. Até domingo passado eu citei e vou continuar insistindo. No ano que vem, 2026, eu quero um desafio de nós lermos a Bíblia juntos, amém? Vou colocar lá nos grupos toda semana um desafio da semana para você ler a Bíblia, porque nós temos que ler a Bíblia, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus, é por meio da palavra que Deus fala conosco, amém? Então no Velho Testamento Deus falou por meio dos profetas, mas no Novo Testamento Deus falou por meio do seu próprio Filho, amém, querido? No Novo Testamento nós temos ali que Deus falou por meio do seu próprio Filho, seja lá nos Evangelhos, mas também nas cartas ali do Novo Testamento, lá em Atos, nas cartas paulinas, nas epístolas gerais, tudo isso é palavra de Deus para nós, amém, queridos? E nós sabemos que o Novo Testamento, ali, ele é composto pelos os 4 Evangelhos, também pelo livro de Atos e também as cartas, as epístolas, e por último lá o livro de Apocalipse, mas tudo isso é palavra de Deus para nós, amém? Por isso que o ano que vem nós vamos ler juntos. Quantos leram esse ano a Bíblia toda? Ninguém, assim. Teve um vencedor lá atrás. Eu tenho o hábito de todo ano ler a Bíblia pelo menos uma vez no ano. Agora deixa eu perguntar aqui, não se constranja, seja honesto na resposta. Quantos aqui já leu a Bíblia toda, pelo menos uma vez? Aleluia, muitos irmãos já leu pelo menos uma vez. Não vou pedir para levantar a mão quem não leu ainda, para não constranger você. Mas esse tempo do opróbrio, da vergonha, vai encerrar o ano que vem. O ano que vem nós vamos ler juntos. E vamos chegar lá no final do ano falando, glória a Deus, vencemos o desafio, amém? Irmãos, que hoje está tão fácil, você pode ler em várias versões, pode ouvir, pode conectar lá no som do seu carro, vai indo trabalhar, vai ouvindo a palavra. Então nós não temos desculpa para não conhecermos a palavra, amém, queridos? Porque o Senhor Jesus, Ele é a palavra, o verbo que se fez carne, amém, meus irmãos? E enquanto Ele estava na carne, o Filho começou a falar ali nos 4 evangelhos.
E depois da ressurreição, ele continuou falando ali por meio dos apóstolos. Quando você lê ali o Novo Testamento, entenda que ali é palavra de Deus para nós, amém, meus irmãos? E a Bíblia ela é um livro de vida, e essa vida, né, nada mais é do que a pessoa do próprio Jesus. Jesus é o verbo de Deus, ele é a palavra viva de Deus, amém, queridos? Lá no Antigo Testamento, né, ali os profetas, eles apontavam para Cristo, sabiam que Cristo um dia viria, mas hoje nós apontamos para trás, porque ele já veio, amém? Hoje nós estamos no ano de 2025, encerrando o ano de 2025 depois de Cristo. Cristo ele veio há 2000 anos, mas nós sabemos também que ele vai voltar, amém, queridos? Ele vai voltar. E hoje nós estamos no tempo do Novo Testamento, né? Nós podemos dizer que ele veio. Lá em João, capítulo 1, versículo 1, abre para mim, João 1, diz assim, olha, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Lá no versículo 14, João 1, 14, a palavra de Deus diz mais, olha, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como o unigênito do Pai. Então esse verbo, ele se fez carne e ele andou em nosso meio, amém, meus irmãos? Então nós estamos chegando aí numa semana, né, que é uma semana do Natal. E o que é o Natal para nós? Natal é para nós lembrarmos que o Filho de Deus veio, amém, meus irmãos? Ele veio para nos salvar, ele era o primogênito, era o primeiro, mas agora nós somos também filhos, amém? Nós somos filhos, somos resgatados, amém, queridos? E na palavra de Deus, nos evangelhos, né, o Senhor, ele é retratado ali em 4 livros, né, em 4 evangelhos. Por que em 4 evangelhos? Né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Por que foi necessário ter 4 livros, né, 4 biografias? Porque ele é o maravilhoso, amém, meus irmãos? E só um evangelho não seria suficiente para mostrar quem é o nosso Salvador. Nosso Salvador precisou ali de 4 biografias para descrevê-lo, amém? Porque muitas vezes você me olha pela frente, né, se você tiver um retrato, né, completo da minha pessoa, por exemplo, você teria que tirar uma foto da frente, uma foto de trás, uma foto do lado e uma foto do outro. Igual faz lá na delegacia, quando vai, né, fazer ali, Abel, vai fichar o camarada ali, tira 4 fotos, né, uma da frente, uma de trás e uma de cada lado. Para quê? Para ter uma fotografia completa, porque da mesma forma os evangelhos eles trazem uma fotografia completa da pessoa de Cristo, amém, meus irmãos? É isso que acontece. Então é exatamente isso que foi feito no Novo Testamento, porque Cristo ele é extraordinário, ele é excelente, e para descrevê-los nós temos ali 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João, amém? E hoje eu quero falar com você a respeito da genealogia de Jesus. Lá em Mateus capítulo 1, né, vai falar da genealogia. Eu sei que genealogia normalmente não é uma coisa que os crentes gostam de ler. Eles já passam, né? Passam por cima. Porque a genealogia vai falar ali, fulano que gerou ciclano, que gerou beltrano. Normalmente não é interessante. A gente pensa que ali não tem nada. Mas a verdade é que tem sim, é palavra de Deus para nós. Amém, meus irmãos? Até a genealogia, ela é importante. Eu quero falar a respeito dessa genealogia que está lá em Mateus, capítulo 1, do versículo 1 até o 17. Mas vamos ler aqui alguns versículos. Vamos ler o versículo 1 e 2 para a gente começar. Lá diz assim, olha, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e a Isaque a Jacó, e a Jacó a Judá e aos seus irmãos. Amém? Até aqui por enquanto. Então quase todos nós normalmente não damos muito valor, né, para essa primeira página aí do Novo Testamento. Normalmente a gente passa por cima. Mas essa genealogia, ela é importante, porque tem muitos nomes que são citados aqui que traz, né, revelação daquilo que Deus faz em nosso meio. E a cada parte da Bíblia não está lá por acaso. A Bíblia é a palavra de Deus, toda ela, amém? E a Bíblia, ela mesma diz que ela foi escrita para nossa edificação. Ela foi escrita, né, para que nos preparar, né, para toda boa obra, amém?
Então cada versículo ali é importante, mas normalmente a gente não dá muito valor. Mas porque às vezes são nomes difíceis, né, de pronunciar, não conseguimos perceber ali qual que é a utilidade naquele primeiro momento. Mas hoje nós vamos avaliar aqui e você vai ver que cada um daqueles personagens ali são importantes. É algo que Deus quer falar conosco, amém, querido? Porque a primeira página de qualquer livro é a sua apresentação. E aqui, a genealogia de Jesus, ela traz a sua apresentação como rei, como filho do rei. Que o Evangelho de Mateus, ele aborda Jesus como rei. Jesus, ele é rei, amém, meus irmãos? Então, e cada um dos evangelhos foi escrito sobre essa ótica. Né? Como eu disse, Mateus é o evangelho do reino. E ele mostra Jesus como filho de Davi. Por isso que o texto aqui diz, né, essa é a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi. Porque Mateus, ele queria mostrar Jesus como o descendente de Davi. Porque Deus havia feito uma promessa para Davi, que ia ter sempre um descendente dele no trono. E isso ia governar pela eternidade. E Jesus Cristo, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Amém, meus irmãos? Então, por isso é que Mateus, ele mostra aqui nesses primeiros versículos, a genealogia de Jesus, né, voltado para o filho de Davi. Porque Jesus, ele é o cumprimento da promessa que Deus fez a Davi, amém, meus irmãos? Já o Evangelho de Marcos mostra Jesus como servo. Interessante que no livro de Marcos não tem genealogia, porque servo não tem genealogia. Já começa ali Jesus já servindo, já começa ali mencionando, né, a sua obra, porque ele é servo. Lucas, por sua vez, mostra Jesus como o filho do homem, o Salvador. Interessante que a genealogia lá de Lucas vai até Adão, né? De Mateus vai até Abraão, mas lá em Lucas vai até Adão, porque mostra que ele também é o filho do homem, amém, meus irmãos? E ele mostra Jesus como homem, então ele traça uma genealogia ali até Adão, e ele mostra que Jesus veio para buscar o perdido, amém, queridos? Porque Jesus, ele é aquela semente da mulher que foi prometida lá em Gênesis 3,15. Por isso que vai até ele, porque lá em Gênesis 3,15 Deus fez uma promessa que ia mandar, né, alguém para salvar o homem. Sabemos que o homem caiu, o homem pecou, mas os planos de Deus não podem ser frustrados, e Deus estabeleceu ali um plano de salvação, e Jesus, ele é o cumprimento desse plano, amém? Por isso que a genealogia de Lucas vai até lá, Adão. Mas lá o último evangelho de João, né, o último evangelho mostra Jesus como o filho de Deus. Então por isso que lá nós lemos agora lá em João 1,1, que lá diz, né, que no princípio era o verbo. Mas qual o princípio que é esse princípio? É o princípio de Gênesis? Não, é o princípio da eternidade. Então João já começa mostrando da eternidade. Lá em Gênesis, bota lá em Gênesis 1,1, lá fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas lá em João fala que no princípio era o verbo. Isso significa que o princípio de João é mais antigo do que o princípio de Gênesis. Porque o Evangelho de João mostra Jesus, né, como o ser eterno, amém, meus irmãos? Mostra Jesus, de fato, como o Filho de Deus, amém? Até aqui os irmãos estão comigo? Glória a Deus por isso, amém? Então nós temos aqui 4 biografias para falar a respeito de Jesus, que é o Filho de Deus, amém, meus irmãos? Jesus é o Filho de Deus, ele é o verbo, ele é aquele que era desde o princípio, amém, queridos? Mas voltando aí para a genealogia de Mateus capítulo 1, versículo 1, lá diz, né, que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Então a genealogia de Jesus mostra quem ele é, qual que é a sua ascendência. E aqui diz que ele é filho de Abraão e filho de Davi. O que é que significa ser filho de Davi? Significa que é filho do rei, porque ele é rei. Nós sabemos que Salomão era o filho de Davi, e Salomão está na genealogia de Jesus, porque Jesus, ele é o descendente de Davi. Enquanto homem, ele era descendente de Davi. Mas sabemos, como ele disse para os fariseus certa vez, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Porque ele é também o Filho de Deus, ele é eterno, amém, meus irmãos? Mas nesse aspecto, ser filho de Davi significa,
né, que ele é o herdeiro do reino. Jesus, ele é o herdeiro do reino, amém, meus irmãos? Ele tinha também ali, assim como Salomão, que era filho de Davi, Salomão, a Bíblia fala que ele reinou no lugar de Davi, ele era o herdeiro. Da mesma forma, Jesus vai receber o reino. A Bíblia fala que Salomão era o homem mais sábio que passou na terra, mas Jesus, ele é a própria sabedoria de Deus. Ele é a sabedoria. Nós sabemos que Salomão edificou o templo, mas Jesus, ele está edificando um templo no seu coração, um templo eterno. Salomão edificou um templo lá feito por mãos humanas, mas o templo que Jesus está edificando é no seu coração. Você é casa de Deus, você é morada de Deus, amém? Então, nesse aspecto, Jesus se assemelha com Salomão, é o herdeiro do reino, é aquele que tem toda a sabedoria, mas é aquele que está edificando casa para Deus, amém? Esse é o significado básico dele ser filho de Davi, porque ele vai ser o rei, ele está vindo aí na segunda vinda para reinar, amém, meus irmãos? Por isso que lá em Apocalipse diz que ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, amém? Então, como Salomão, Cristo é o herdeiro do trono, só que ao contrário de Salomão, quando Cristo assumir o reino, esse reino vai ser eterno, ele vai governar para sempre, e pelo menos por 1000 anos nós vamos governar com ele, diga amém, amém, queridos? Então hoje, o Senhor da mesma forma, ele está edificando também um templo, só que o templo hoje é o nosso espírito, Deus habita em você, por meio do Espírito Santo você é morada de Deus, amém, queridos? Então isso é o que significa ser filho de Davi, mas o texto também diz que ele era filho de Abraão. É interessante que Isaac, né, foi o filho natural de Abraão, mas Isaac também é um tipo de Cristo. Por que, pastor, que Isaac é um tipo de Cristo? Porque Isaac também aponta para Cristo, de pelo menos 3 maneiras. Primeiro, Isaac, ele trouxe a bênção sobre todas as nações, porque havia uma promessa sobre Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa dessa promessa, hoje nós somos benditos do Senhor. Hoje o Evangelho chegou a nós, amém? Por meio de Cristo, a Bíblia diz que nós fomos feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em seu nome. Então hoje você é filho, amém? Hoje você é bendito do Senhor. Mas a Bíblia fala também que Isaac, ele foi oferecido em sacrifício a Deus, da mesma forma que Cristo foi imolado na cruz como sacrifício a Deus por causa dos nossos pecados, amém? Então Isaac, ele é um tipo de Cristo. Então ele trouxe, né, a bênção sobre todas as famílias, a sua descendência foram benditas. Ele foi oferecido como sacrifício, Jesus foi oferecido como sacrifício, mas a Bíblia fala também que Isaac recebeu uma noiva. Deus preparou uma noiva para Isaac, da mesma forma que Deus está preparando uma noiva para Cristo, e você é essa noiva, amém? Agora vira para o seu irmão aí e fala: você é noiva de Cristo. Os homens ficam todos constrangidos quando a gente fala isso, mas essa é a verdade da palavra. Nós somos noiva de Cristo, estamos sendo preparadas para Isaac, para o Isaac que é Cristo, amém, amados? Então tem essa semelhança. Mas continuarmos lendo a genealogia de Jesus, lá no versículo 2 de Mateus capítulo 1, lá diz também assim, volta lá para mim, Mateus capítulo 1, versículo 2, o que diz lá? Lá fala que Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, e Jacó a Judá e seus irmãos. Interessante que nós sabemos que Deus, ele é chamado o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não é assim que normalmente lá no Velho Testamento, até no Novo também se referem a Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por quê? Não é porque esses 3, estão no nome de Deus. Porque esses 3 homens, irmãos, apontam para 3 tipos de pessoas, e também apontam para a obra da Trindade na nossa vida. Por quê? Porque Abraão, ele representa aqueles que são importantes. Abraão hoje, ele é reverenciado, praticamente pelas 3 grandes religiões que são monoteístas, tanto o judaísmo como o cristianismo e até mesmo o islamismo. Todos eles reconhecem Abraão, que Abraão, ele foi alguém muito importante, tanto que nós hoje também no Novo Testamento, nós estamos debaixo da aliança de Deus com Abraão, amém? Então Abraão representa aqueles que são importantes.
Deus é o Deus de pessoas importantes. Mas Isaac fala de pessoas comuns. Por quê, pastor? Porque Isaac ele não fez nada de extraordinário. Isaac ele apenas herdou a bênção do pai. Nós também somos a geração de Isaac. Não temos que fazer muita coisa. Temos apenas que receber a bênção do pai. Nos apropriar. Amém, meus irmãos? Nós já temos uma obra pronta. Abraão teve que fazer um monte de coisa. Mas Isaac era apenas o herdeiro. E nós somos o herdeiro. Amém, meus irmãos? Aqueles que não fazem muitas coisas extraordinárias. Nem para o bem, nem para o mal. São pessoas comuns, como eu e você. Mas Deus também é o Deus de pessoas comuns. Deus é o Deus de pessoas importantes, de reis. Interessante, na genealogia de Jesus tem reis, tem pessoas comuns, tem pessoas que até têm uma reputação não muito boa. Isso fala que Deus é Deus de todos, amém, meus irmãos? Deus é o Deus de Isaac, mas também Deus é o Deus de Jacó. Jacó aponta para aqueles que são pervertidos, que são tortos. Interessante que com relação à trindade, Abraão ele aponta para o pai, Isaac aponta para a obra do filho, mas Jacó aponta para a obra do Espírito Santo, que transforma o pecador, que transforma aquele que está errado. Então, Jacó aponta para aqueles que têm um caráter torto. Deus é o Deus de Jacó. Ele é o Deus das pessoas também que nós muitas vezes desprezamos, porque são imorais ou são pecadores. Por isso que a Bíblia fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém, meus irmãos? Porque Deus ele age em todas as áreas, Ele nos transforma. É por isso que Deus é chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, porque Ele é um Deus triuno, amém? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Abraão aponta para o Pai, Isaac aponta para o Filho, mas Jacó aponta para o Espírito Santo, que é a obra de transformação na nossa vida. Jacó, né, você sabe, conhece a história, você já passou pelo encontro, né? Jacó é alguém que nós falamos mal dele no encontro. Jacó, nós descemos a lenha nele no encontro. Fala mal, que aprontou, que fez isso, que fez aquilo outro, mentiroso, não sei o quê, mas no final teve o seu nome transformado, de Jacó para Israel, porque Deus é um Deus que nos transforma, amém, meus irmãos? Por isso que a vida de Isaac aponta para a obra do Espírito Santo em nossa vida. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então esse mesmo princípio pode ser visto na genealogia de Jesus, porque na sua genealogia existem 3 tipos de pessoas: os patriarcas e reis, que são pessoas importantes, mas também existem pessoas comuns, e até mesmo pessoas problemáticas, imorais. Então o fato de todas elas estarem na genealogia de Jesus, mostra, né, que Jesus se misturou, e Ele se identificou com qualquer tipo de pessoa. Por isso que a salvação de Deus é para todos, amém? Desde aquele que se acha bonzinho, Deus quer salvar também. Mesmo aqueles que são terríveis, que a gente acha que não tem salvação para eles, Deus é o Deus que salva também, amém, queridos? Não importa a condição, Deus é um Deus que faz uma obra completa em nossas vidas. Por quê? Porque lá em João 3,16 diz, né? Porque Deus unigênito ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Então é sobre esse Jesus que nós estamos falando hoje. É esse Jesus que deveríamos lembrá-lo no Natal. Então quando você for comer a leitoa lá na quarta-feira, né, na hora de fazer uma oração, fala a respeito de Jesus na sua família. Se tiver a oportunidade, levante a mão, posso fazer uma oração? E lembra disso. Esse é um bom versículo para você citar na oração da família, né? Na hora da ceia, normalmente na sua família tem o hábito de reunir para ceiar juntos, na quarta-feira. Então lá, peça a oportunidade. Está aqui um bom versículo. Olha, nós estamos aqui hoje comemorando o Natal, mas o Natal significa que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar, para que no dia que nós nele crer, não venha mais perecer, mas venha ter vida eterna. Copiou aí João 3,16? Então não se omita lá no dia da ceia, amém? Levanta a mãozinha. Posso fazer uma oração aí, família? Já que vocês falam mal de mim um ano inteiro, agora é minha vez de orar por vocês, amém, família? Não fala assim não, senão eles vão apelar com você. Brincadeiras à parte. Mas continuando aqui na genealogia de Jesus, 5 mulheres são citadas. Dessas 5, 4 eram de péssima reputação.
Vamos ler lá no versículo 2. Versículo 2 diz assim, olha, Abraão gerou Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Aí no versículo 3 diz, Judá gerou a Tamar, gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão, Arão gerou a Abinadab, Abinadab a Nasson, Nasson a Salmão, Salmão gerou a gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, daquela que fora mulher de Urias. Então, interessante que aqui nesse texto são citadas 4 mulheres, Tamar, Raabe, Rute, e essa última aqui que fora mulher de Urias é Betseba. A Bíblia não dá o nome dela, mas nós sabemos que era Betseba. E por que essas mulheres estão aqui na genealogia? Porque se você vai ver a história dessas mulheres lá no Antigo Testamento, são histórias ruins. E normalmente, para um judeu, 3 coisas não poderiam constar numa genealogia. O nome de uma mulher nem era citado. O nome de um gentio ou de alguém que era indigno. Mas é interessante que na genealogia de Jesus é citado as 3 coisas. É citado gentio, é citado pessoas de má fama e é citado o nome de mulheres. Olha que coisa interessante, né? E o mais fascinante, que a palavra de Deus menciona 5 mulheres. E dessas 5, 4 eram gentias. E eram pessoas consideradas indignas, imorais. Por que isso está aqui? Como eu falei para você, nada na Bíblia está por acaso. Então eu creio que o Espírito Santo incluiu o nome dessas mulheres para mostrar que Jesus veio não somente para os judeus, mas também para nós, os gentios. Porque nós também somos gentios. E não somente para pessoas que se julgam boas, morais, mas Jesus também veio para os pecadores, amém? Que como ele próprio disse, os sãos não precisam de médicos, mas aqueles que estão doentes precisam do médico, amém, queridos? E a primeira que cita aqui no versículo 3 é Tamar. Não sei se você conhece a história de Tamar, mas está lá no livro de Gênesis. E essa mulher, ela teve um filho por meio de incesto. Com o próprio sogro. Ela teve um filho do próprio sogro. Isso está lá em Gênesis capítulo 38. Não vai dar tempo para a gente ler aqui, mas isso é deplorável em todos os aspectos. Até hoje, na nossa sociedade moderna, isso é inaceitável. Como é que o sogro vai ter essa condição com a nora? É um absurdo isso, sim ou não? Mas isso aconteceu. Porque a Bíblia diz lá em Gênesis que Tamar era casada com Judá, que era o primogênito de Jacó. Só que acontece, ela era casada com o filho de Judá, o primogênito de Judá. Só que esse cara morreu e não deixou filhos. Só que naquela época tinha uma lei, que quando alguém morria, o marido morria e não deixava filho, aquela esposa, ela poderia, o próximo filho daquele pai tinha que assumir ela como esposa. Só que Judá não fez isso. Ele não seguiu o que estava prescrito na lei, porque era a lei da primogenitura. Então, que significava que aquele que era o primogênito, ele tinha um direito a uma herança dobrada. E ele também participava ali do sacerdócio da realeza. E pela lei, o segundo filho deveria casar com aquela mulher que era viúva, para poder dar a ela o direito de ter uma genealogia, de uma descendência. Isso até foi citado lá nos evangelhos, quando os escribas ali queriam provar Jesus. E falou, olha, certo homem tinha 7 filhos, Um casou, morreu, não gerou filho e tal, depois o outro morreu, tomou a mulher. E na ressurreição, quem que vai ser o marido? Lembra dessa passagem? Porque quando seu filho mais novo, Deus. Só que Judá, ele não honrou com essa lei. Quando seu filho mais novo deu a idade de poder casar, ele tinha que assumir a esposa do seu irmão. Só que não foi feito assim. E o que aconteceu, para resumir a história? Essa mulher, a Bíblia fala que ela se disfarçou de prostituta e ela acabou tendo relação com Judá, que era o seu sogro. Ela enganou ele. Só que no dia ele estava sem dinheiro, tinha só o cartão. Perdão, brincadeira. Aí para fazer o pagamento, deixou lá com ela um cajado,
Mas aí, fica aí como garantia. Depois você vai lá e busca o pagamento. Só que naquela época, essa mulher viúva, ela tinha que se guardar para poder assumir. E ela, de repente, aparece grávida. E foi um escândalo. E por causa desse escândalo, o sogro dela disse: não, essa mulher tem que morrer. Traga ela para fora, vamos apedrejar, vamos queimar ela viva. Só que na que estavam fazendo isso, ela falou: olha, o dono dessas coisas aqui, desse cajado, é que é o pai da criança. Que na verdade era o próprio sogro. E por causa disso, aí não seguiu-se, né, com o apedrejamento, porque ele reconheceu: olha, eu sou mais pecador do que era, porque eu não honrei com a palavra. E essa mulher, ela teve um filho, e essa mulher está na genealogia de Jesus. Olha que coisa interessante, olha que situação interessante. Uma coisa que era totalmente um pecado terrível, sujo, vamos dizer assim, mas não por acaso ela está na genealogia de Jesus. Aquilo foi errado, o que ela fez foi errado. Ela não deveria ter se disfarçado de prostituta e muito menos ter relação com qualquer homem, ainda mais com o sogro. Mas mesmo assim, foi aceito diante de Deus. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque às vezes a gente faz coisas que para os homens não é tão bom assim, mas dependendo da motivação é aceito diante de Deus. Às vezes acontece, pais que querem proibir, por exemplo, pastor André, os adolescentes de vir no culto. E eu já vi adolescente enrolando o pai, mentindo para o pai, ou mesmo que ocultando para poder vir no culto. Não faça isso, combina com seu pai e convença ele. Mas acredite, tem coisas que Deus aceita. O pastor Luiz estava contando um exemplo hoje de manhã, está até aí na sua revista também, que lá na época da União Soviética, onde era proibido, né, pregar o evangelho, então ser cristão ali era um crime, né? E certa vez um irmão, né, um homem de Deus, ele foi, estava indo para reunir com os irmãos para poder cultuar o Senhor, e nessa trajetória ele foi parado pelos policiais, né, e os policiais queriam saber onde que ele estava indo. E se ele dissesse que era cristão, estava indo para a igreja, ia ser morto. Então ele teve uma ideia, e ele falou o seguinte: olha, é porque nosso irmão mais velho morreu, e nós estamos indo reunir com os irmãos, e lá os irmãos lêem o testamento desse irmão mais velho. Ele mentiu? Não, falou a verdade. Só que os guardas não sabiam do que ele estava falando. Ele estava falando ali de Cristo, amém? E ele estava indo com os irmãos para poder ler o testamento desse irmão mais velho. Estava indo para a célula, ler a palavra de Deus, amém, queridos? Então isso é um pouco da história de Tamar. Tamar é alguém que fez uma coisa muito errada, mas mesmo assim está na genealogia de Cristo. A segunda mulher que é citada aí na genealogia, lá no versículo 5 de Mateus 1, é Raabe. Lá diz, olha, Salmão, perdão, não é Salmão não, Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E quem é essa Raabe? Lá no Velho Testamento, Raabe, ela era uma prostituta. Quem lembra aí a cidade que ela morava? Jericó, não é verdade? Então Raabe era uma prostituta de Jericó. Está lá em Josué capítulo 2. Mas como pode, pastor, uma prostituta fazer parte da genealogia de Cristo? Não parece uma coisa assim estranha? Algo esquisito? Pois é. Mas para entender isso, nós precisamos perceber um princípio na palavra de Deus. Que essa mulher, ela foi salva lá em Jericó, porque ela se apegou ao povo de Deus. E quando você está em Cristo, quando você faz parte do povo de Deus, você agora é uma nova criatura, amém, meus irmãos? Sabemos que ela cometeu traição, ela traiu o seu próprio povo, ela guardou ali, escondeu os espias. Isso era um crime terrível, que pagaria com a própria vida. Até que no Brasil, se tiver guerra, se você trair o seu país, tem pena de morte. E olha que na nossa Constituição não tem pena de morte. Mas se tiver um tempo de guerra e você for considerado um traidor da sua pátria, tem pena de morte, porque traição é um negócio inaceitável. E essa mulher traiu o seu próprio povo. Mas isso mostra para nós, irmão, que independente do nosso passado, se nós voltarmos para Deus, fazemos parte do povo de Deus, amém? Então olha que interessante, Raabe é uma prostituta que faz parte da genealogia de Cristo. Isso mostra muito sobre isso, não importa o seu passado. Talvez o seu passado
não é algo muito bom de ser lembrado. Mas se você está em Cristo hoje, você é nova criatura. Você faz parte da aliança. Cristo veio para morrer por você, amém, meus irmãos? E hoje você é salvo. Então essa era Raabe, a prostituta que passou a fazer parte da genealogia de Cristo. A terceira mulher que cita, está lá no versículo 5 e 6, vamos ler de novo. Então Salmão gerou de Raabe a Boaz, e este de Rute gerou a Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou Davi. Então Rute é a outra mulher citada aqui. Essa mulher, nós sabemos que ela era uma moabita, uma gentia. Interessante que lá em Deuteronômio 23, a Bíblia diz que nenhum moabita poderia entrar na Assembleia de Deus. Projeta para mim, Deuteronômio 23, 3. O que diz a respeito dos moabitas? Então essa mulher não deveria nem mesmo entrar na igreja, no templo. Mas mesmo assim está na genealogia. Olha o que diz lá, olha, nenhum moabita, ou nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Estavam proibidos de fazer culto a Deus. Mas essa mulher, nós conhecemos a história dela, que está lá no livro de Rute, né? Deus mudou a sorte, mudou a direção. Por que Deus mudou? Por que Deus permitiu que ela entrasse na genealogia? Porque Rute, ela tinha um coração de buscar a Deus. Vamos ler lá em Rute, capítulo 1, versículo 14. Projeta para mim, por favor. Olha que interessante. Rute 1, versículo 14. A palavra de Deus diz assim, olha, então de novo choraram em alta voz. Orfa, com um beijo, se despediu da sua sogra. Sabemos que a sogra era Noemi. Porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi, eis que a tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Rute, não me instes para que eu te deixe, e nem me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que repousares, ali pousarei eu, e o teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus irmãos? Se você lembrar aí da história de Rute, a Bíblia fala que Noemi e seu marido saíram de Israel e foram morar no meio da terra dos gentios. E eles tinham 2 filhos. E esses filhos casaram com mulheres gentias, coisa que era proibido pela lei de Moisés. Só que esses rapazes morreram. E ficou as 2 noras ali, viúvas. E quando chegou o tempo que Noemi resolveu voltar para o seu povo, para Israel, uma das suas noras voltou para o seu povo. Mas Rute não. Rute desejou continuar com a sua sogra. E ela fala esse versículo interessante, essa palavra, que ela diz, olha, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. Teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, meus irmãos? Então Rute, mesmo uma gentia, a moabita, que nem poderia estar na congregação do Senhor, faz parte da genealogia. Ou seja, alguém que era excluído, alguém que ninguém dava valor, talvez em alguns momentos nós nos sentimos assim também, excluídos. As pessoas parecem que não nos valorizam, nos sentimos desprezados. Assim era Rute, mas por causa do coração dela, de buscar o Senhor, ela foi colocada nessa genealogia. Olha que coisa maravilhosa, amém, meus irmãos? Então uma mulher que não deveria estar ali, mas está, porque Deus é um Deus que muda histórias, amém? Deus é um Deus poderoso que muda a história. E a 4ª mulher que é citada aí na genealogia de Cristo é Batseba. Volta lá para o versículo 5. O versículo 5 diz, Salmão gerou Raabe, de Raabe a Boaz, este de Rute gerou Obed, e Obed a Jessé, e Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salomão, da mulher que fora de Urias. Essa aqui é outra história terrível na palavra de Deus, que a Bíblia aqui está falando a respeito, honrando o nome Urias, porque Urias era um dos soldados de Davi. Urias era casado, tinha uma mulher muito bonita, e certa feita ele foi para a guerra. Davi deveria ter ido para a guerra, não foi para a guerra, ficou em casa, e por acaso ele viu a mulher de Urias, chamada Batseba, tomando banho, se engraçou com ela, cometeu um adultério com ela, só que a mulher ficou grávida. E nós sabemos da história que, para encobrir o pecado, Davi mandou chamar o Urias da guerra, para que ele pudesse
dormir com a sua esposa. Naquela época não tinha exame de DNA, Rodrigo, não tinha o que fazer, né? Ia cobrir o pecado. Só que Urias era alguém honrado. E Urias pensou consigo: olha, longe de mim, como é que o meu comandante está na guerra, meus companheiros soldados estão na guerra, indo em barraca, e eu vou dormir em casa, no quente? Não, vou dormir na calçada. Era alguém muito honrado. Só que para o azar de Davi, ele era honrado. Não teve como cobrir o pecado. Então, já que não teve jeito, Davi pensou: já que não teve como esconder o pecado, o que é que eu vou fazer? Vou mandar a carta aqui para o comandante lá, coloco Urias na frente da batalha, num lugar onde ele vai ter certeza que ele vai morrer. E assim foi feito. Ou seja, Davi cometeu um pecado terrível. Assassinou para poder cobrir o pecado dele. E essa mulher que, de certa forma, a Bíblia não fala se Davi violentou ela ou se foi com consentimento, a Bíblia não entra em detalhes. Mas o fato, a mãe de Salomão. E através dessa mulher, né, que ela é a mãe de Salomão. Ela é a mãe de Salomão. Né, faz parte da genealogia de Jesus. Olha que coisa interessante. Né, Deus podia ter escolhido a outra mulher de Davi. Abigail, por exemplo, a Bíblia fala que era uma mulher sábia, era viúva do Nabal, lembra daquela história do Nabal? Era uma mulher honrada, uma mulher sábia, né, com a pinta de rainha, de princesa, elegante, educada. Não, mas Deus resolveu pegar da adúltera. Olha como é que Deus faz as coisas, não é verdade, irmãos? Olha só, porque o nosso Deus é um Deus que tem o poder de transformar a maldição em bênção, amém? Deus é poderoso para transformar a maldição em bênção. E por último, a última mulher citada aqui na genealogia foi Maria. Lá no versículo, vamos ler o versículo 13. Vou voltar do 5, vamos ler na sequência agora para você entender aqui toda a genealogia. Versículo 5, Salmão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa gerou Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão a Acás, Acás a Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc gerou a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus e que se chama o Cristo, amém, meus irmãos? Então a quinta mulher que foi citada aqui na genealogia é Maria, só que Maria já é o contrário das outras. A Bíblia fala que Maria era virgem, era diferente das 4 anteriores. Maria era alguém puro, né, singular, separada, e ela concebeu do Espírito Santo, não de José, nós sabemos disso, amém, queridos? Mas isso mostra, né, que aquelas 4 mulheres, né, todas elas nasceram em pecado, mas Jesus não. Jesus, ele é fruto do Espírito Santo, ele nasceu em santidade, amém, meus irmãos? Interessante que o pai de Maria chamava José, José que era filho de um Jacó. Podemos voltar lá para o Antigo Testamento. Jacó gerou José, e José trouxe salvação para o povo de Deus naquela época. Aqui novamente, né, Jacó gerou José, e da família de José ali veio a salvação também. Na Bíblia nada está por acaso, amém, queridos? Nada está por acaso. Aí se você continua lendo o texto aí, no versículo 17, nós lemos até o 16, né? Aí no 17 diz assim, olha, de sorte que todas as nações, que todas as gerações, desde Abrão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio da Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, mais 14. Olha que coisa interessante. A Bíblia fala isso, não é por acaso. Nada está por acaso. Porque é um Deus que participa da história. Nada acontece por acaso. A Bíblia fala que nem um fio de cabelo pode cair da sua cabeça sem o consentimento de Deus, amém? E na palavra de Deus os números são importantes. E aqui na genealogia de Jesus, nós vemos pelo menos 2 números sendo citados, o 14 e o 42. Por quê? Aqui ele fala de 3 grupos de 14 gerações. E isso não é por acaso.
Ele não está na Bíblia por acaso, porque o número 14 aponta para um tempo que foi estabelecido por Deus para a salvação. Deus estabeleceu que era 3 gerações de 14, 3 grupos de gerações de 14 gerações. E somando aqui dá 42. Então o número 14 também ele é composto de 10 mais 4. E na palavra de Deus, o 4 ele simboliza a criação. Então está lá os 4 elementos, terra, água e fogo, por exemplo. Tem lá os 4 ventos do Apocalipse, tem as 4 estações do ano, são os 4 evangelhos. Tudo isso fala a respeito da criação de Deus. Enquanto que o 10 simboliza a plenitude de Deus. Por exemplo, as 10 virgens, as 10 pragas do Egito, os 10 mandamentos, dízimo, 10ª parte. Tudo isso fala da plenitude. Mas quando você soma os dois, a criação com a plenitude, ou seja, a soma do 14 com o 4, ou do 4 mais o 10 que dá 14, isso fala da plenitude da criação de Deus. E por isso que a Bíblia fala em Gálatas que foi na plenitude dos tempos que Jesus se manifestou. Depois de 3 grupos de 14 gerações, veio a plenitude do tempo. Lá em Gálatas 4:4 diz assim, olha, vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Amém, meus irmãos? Então não foi por acaso. Então esses 3 grupos de 14 geração, era para dar ali as 42 gerações, que fala de plenitude. Por isso que na plenitude do tempo, Jesus veio para nascer no tempo certo, amém? Por isso que Daniel, nós falamos aqui das profecias das 70 semanas, Daniel estabeleceu o tempo certo dele nascer. Então não nasceu por acaso, tudo estava previsto, porque esse é o nosso Salvador, amém, meus irmãos? O nosso Salvador, ele veio para nos salvar. Interessante que lá no livro de Apocalipse, também, somando esses 3 grupos aí de 14 mais 14 mais 14, dá 42. E 42 na Bíblia aponta para um tempo de provação, de tribulação. Por isso que lá no livro de Apocalipse, lá fala que a grande tribulação será 42 meses. E logo depois da grande tribulação, Jesus volta, trazendo salvação para o seu povo. Então, depois de um tempo de tribulação, num tempo de aflição, Jesus, ele vem, amém, meus irmãos? Então, depois de passar pelas 42 gerações ali, Cristo nasceu. Interessante também que lá, quando o povo estava saindo do Egito para entrar em Canaã, a Bíblia fala que eles, durante essa jornada, eles pararam 42 vezes. Tiveram 42 paradas para chegar em Canaã, chegar na terra da promessa. Então, depois de 42 gerações, Jesus, o prometido, nasceu. Então nada está por acaso, amém, meus irmãos? Nada está por acaso. Por isso que lá em Isaías, já partindo para o nosso encerramento, lá em Isaías capítulo 9, versículo 6, o que a Bíblia diz? Isaías 9:6, olha, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Nada acontece por acaso na palavra, tudo foi profetizado, tudo foi colocado para o seu devido tempo acontecer, amém, meus irmãos? E hoje, nós podemos nos alegrar, estamos chegando aí a semana do Natal, mas tem que lembrar, não podemos esquecer o real significado do Natal. Natal significa o nosso Salvador nasceu, amém, meus irmãos? Salvador nasceu. Se você continuar, voltando lá para Mateus, no versículo 20, depois que finaliza a genealogia, no versículo 20 diz assim, olha, enquanto ponderava essas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém, meus irmãos? Então Deus é um Deus que governa a história. Nosso Salvador nasceu. Lá no livro de Lucas, capítulo 2, vou ler esse último texto aqui para a gente encerrar e orar juntos. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 8, o que a palavra de Deus diz? Olha, havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo.
é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixa, deitada em uma manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Porque o Salvador nasceu, amém, queridos? Vamos ficar de pé? Vamos encerrar, né, orando, louvando a Deus, agradecendo o Senhor, lembrando disso, que o Salvador, Ele veio. Sei que essa semana é um momento que nós aproveitamos para nos reunir como família, para desfrutar, para ceiar juntos, e isso é muito importante, é muito válido, mas que você não esqueça disso. O real significado é que o Filho de Deus se manifestou no mundo. O Filho de Deus se manifestou para trazer salvação. Por isso que é importante você, quando tiver lá a oportunidade na sua família, não sinta incomodado, não sinta com vergonha, não fique constrangido. Fale a respeito do real significado do Natal, que é o Salvador. É uma grande notícia que o Salvador nasceu. O Salvador, Ele veio, porque Deus amou o homem de tal maneira que Ele deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, meus irmãos? E hoje você pode louvar a Deus por isso. Queria que por um momento você fechasse seus olhos e você vai orar.